Hoje, meus irmãos, iremos falar a respeito da ressurreição de Jesus, sobre a ressurreição de Cristo. Não falarei tanto sobre o que as narrativas contam, né? Eu não estarei entrando em detalhes da própria ressurreição e das aparições de Cristo, porque isso está bem detalhado nos evangelhos. Eu peço encarecidamente para que vocês venham fazer a leitura, tá, dos evangelhos e da passagem em que demonstra a ressurreição de Cristo, tá? Como é que foi esse momento? Nessa aula, o meu desejo é falar um pouquinho a respeito da natureza da ressurreição. O que eu quero dizer com isso? Como que é a Bíblia, o que a Bíblia nos indica a respeito do que é o corpo de Cristo após a ressurreição. Eu quero falar um pouquinho a respeito disso. E também eu quero falar sobre o significado para a nossa vida da ressurreição. O que a ressurreição muda em nossa vida? O que a ressurreição nos garante? O que a ressurreição nos oferece? Eu quero falar um pouquinho sobre isso, tá? É importante dizer, meus irmãos, que a ressurreição está registrada nos 4 evangelhos. Em Mateus, está registrado em Mateus, capítulo 28. Em Marcos, está registrado no capítulo 16. A ressurreição está registrada em Lucas, no capítulo 24. E também está registrada no evangelho segundo escreveu João, no capítulo 20. Então eu peço para que você venha escolher pelo menos no mínimo, um desses livros, um desses evangelhos. Pegue a tua Bíblia e faça a leitura. Não deixe, meus irmãos e minha irmã, de aproveitar esse momento de quarentena. Não deixe de aproveitar esse momento lendo e estudando a palavra de Deus. Tá? Por favor, eu peço isso para vocês. Criem, é mais que um hábito, criem um relacionamento de amor com a palavra de Deus. Deixa eu ler com vocês o que diz Lucas capítulo 24. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 12, tá? Eu vou ler Lucas capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Por que buscai aquele que vive entre os mortos? Versículo 6. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se de suas palavras, e voltando do sepulcro anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Aqui Lucas registra, né, o testemunho das mulheres, e de como as mulheres foram com especiarias até o sepulcro de Jesus, como um ritual da morte, também da preparação, da unção, após a morte e, vamos dizer assim, o enterro, né? Não era um enterro, né? O enterro, vamos dizer assim, de Jesus Cristo. Você percebe que aquelas mulheres vão procurar Jesus entre os mortos, e os varões se colocam naquela, vamos dizer também assim, naquela tumba, naquela caverna, e falam para elas: olha só, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Não está aqui, mas ressuscitou. E mais ainda, aqueles homens vão dizer para aquelas mulheres: olha só, ele ressuscitou como ele disse a vocês. Ou seja, quando a gente vê também nos evangelhos, nós vemos claramente que Jesus ele tinha a consciência, né, e o conhecimento de que ele iria morrer, e ele falava isso aos seus discípulos, e muitos dos seus discípulos se entristeciam por causa disso, mas Jesus também garantia constantemente que ele iria ressuscitar. Então a ressurreição de Cristo era algo que era avisada aos seus discípulos. Os seus discípulos, eles ouviam do próprio Cristo que ele iria ressuscitar. Só que no momento em que Jesus morre, você vê que parece que os discípulos se esqueceram totalmente das palavras de Jesus. Parece que a dor, a tristeza, parece que a morte de Cristo pôs um fim à esperança dos discípulos, e mais do que isso, fez com que os discípulos se esquecessem daquilo que Jesus constantemente dizia. Jesus falava: olha só, é necessário que eu vá,
É necessário que eu morra, mas eu vou ressuscitar e quando eu aparecer novamente a vocês, a alegria de vocês será completa. Só que a dor da morte, a dor da perda fez com que os seus discípulos se esquecessem daquilo que Jesus tinha dito. A ressurreição tem um papel fundamental na nossa fé. Eu não tenho dúvida que talvez seja, assim como a morte de Cristo, a ressurreição seja o centro da fé cristã, da nossa fé, da nossa fortaleza, da nossa obediência a Deus, é a ressurreição. O próprio apóstolo Paulo, meus irmãos, e aí eu convido vocês a lerem e abrirem suas Bíblias, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, o versículo 14 diz assim: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã, é inútil a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Versículo 17 diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis em pecado. Versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele coloca a utilidade da nossa fé e o proveito da nossa fé apenas se ela estiver alicerçada na certeza de que Cristo ressuscitou. Se não temos certeza de que Cristo ressuscitou, ou se essa história de ressurreição é apenas uma mentira, um mito, uma lenda, toda a nossa fé cai por água abaixo. Tá? Desmorona como castelo de areia. Toda a nossa fé vai para o ralo. Toda a nossa fé é algo inútil se Cristo ele não ressuscitou. Então nós percebemos aqui o valor que as Escrituras e os apóstolos, o testemunho apostólico dá ao fato de Jesus Cristo ter ressuscitado dentre os mortos. Como eu falei para vocês, a ressurreição de Cristo está registrada em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A ressurreição de Cristo também está registrada no livro de Atos, o testemunho dos apóstolos em Atos. E você vê que em Atos, que é o nascedouro, o nascimento, o surgimento da igreja, vamos dizer assim, percebemos que em Atos a pregação e todo o mover dos apóstolos se dá a partir da ressurreição de Cristo. O que eles pregam é a ressurreição de Cristo. O que eles convidam o povo a acreditar é que Cristo, aquele que foi morto, reviveu. O Cristo ressurreto, o Jesus ressuscitado, esse é o tema da mensagem dos apóstolos, é a mensagem da pregação. Eles convidam o povo ao arrependimento, os apóstolos convidam o povo à fé, a crer, porque Cristo ressuscitou. Como o apóstolo Paulo, eu retomo o que eu li em 1 Coríntios 15. Se Cristo não ressuscita, toda a pregação é inútil. Se Cristo ele não ressuscitou, a fé não vale de nada. Eu quero que vocês guardem isso, todos vocês que me escutam agora, guardem isso, que ao alicerce da nossa fé, a base da nossa fé, o fundamento, é a ressurreição de Cristo, tá? A sua morte e a sua ressurreição. Não podemos ignorar nem duvidar de que Jesus ele ressuscitou. E nós vemos que, por causa da ressurreição de Cristo, e essa pregação contundente de que Jesus ele ressurgiu dentre os mortos, fez com que muitos e muitos dos discípulos e apóstolos fossem presos, torturados, martirizados. Muitos morreram por causa do testemunho da ressurreição de Cristo. E eles morreram porque eles tinham a certeza de que Cristo ressuscitou. O testemunho dos evangelhos, o que os evangelhos também dizem, é o que a comunidade da época dizia. Olha, Jesus ressuscitou. Os apóstolos disseram, Jesus ressuscitou. Jesus, ele após ressuscitar, ele aparece às mulheres, aparece a Maria Madalena, ele aparece aos seus discípulos, ele aparece também a grupos variados de homens. Tá? Há muitos e muitos homens. Após a sua ressurreição, Jesus fica 40 dias com os seus discípulos, conversando, ensinando, comendo. Jesus ele aparece. Quando Jesus ressuscita, ele se mostra aos seus discípulos. Ele se mostra. Ele ressuscita ao terceiro dia e você percebe que Jesus, após isso, ele fica ainda um bom tempo, mais de um mês, conversando, interagindo com os discípulos. Isso é importantíssimo, falar a respeito da ressurreição, porque a ressurreição é a base da doutrina cristã. A fé cristã, ela se apoia muito na ressurreição. É importante dizer, meus irmãos, que todas as epístolas do apóstolo Paulo, até as cartas que nós vemos, a carta aos Hebreus, etc., até mesmo o Apocalipse, elas surgem e elas têm o valor que têm por causa da ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não teria por que o apóstolo Paulo escrever cartas. Por quê? Porque seria inútil a fé. Todas as cartas, seja aos Romanos, seja aos Filipenses, aos Efésios, aos Coríntios, aos Gálatas, todas essas cartas e epístolas perderiam o seu sentido e o seu proveito, o seu valor, se Cristo não tivesse ressuscitado.
é um pressuposto básico da nossa fé. É uma premissa básica da nossa fé. O fato de que Jesus ressuscitou, que ele vive e que ele reina. Jesus Cristo vive e reina. Tá? Isso daí você precisa guardar no teu coração. Jesus está vivo. O que a ressurreição quer nos dizer? A ressurreição quer nos dizer que Jesus, ele está vivo. Ele venceu a morte, ele venceu a dor, ele venceu o pecado. Jesus vive, é vitorioso e reina. A ressurreição nos traz essa mensagem. E a ressurreição, como diz até o início, né, de Atos dos Apóstolos, a ressurreição nos garante que um dia Jesus ele voltará. Jesus ele vai voltar para buscar a tua igreja. E assim como ele subiu, ele vai retornar para buscar os seus. Precisamos, diante disso, ter a certeza de que a ressurreição não é uma lenda, não é um mito, não é uma invenção dos apóstolos, não é uma invenção que surgiu na história da igreja. Não, a ressurreição é um fato histórico, a ressurreição é um fato real. Homens colocaram a sua vida em jogo por causa dessa verdade. Mulheres que o seu testemunho era totalmente ignorado, desprezado, as mulheres falaram a respeito da ressurreição. E Jesus ele também dá provas e mais provas de que ele ressuscitou. Uma das provas é o aparecimento dele a Saulo de Tarso, quando este caminhava em direção a Damasco. Meus irmãos, deixa eu falar um pouquinho a respeito da natureza da ressurreição com vocês. Quando a gente fala sobre ressurreição, muitos podem ter a falsa ideia ou a falsa compreensão de que quando Cristo ressuscitou, ele ressuscitou como um espírito ou como, vamos dizer, um fantasma. Eu não sei. Muita gente tem vários pensamentos a respeito da natureza da ressurreição. E tem que ficar claro para nós que Jesus Cristo ele ressuscitou não como um espírito apenas. Jesus ressuscitou com um corpo físico. Quando Jesus ressuscitou, não era uma alma ambulante andando por aí, aparecendo como se fosse uma espécie de Gasparzinho. Ele não era um fantasma, ele não era uma alma ambulante. Jesus, quando ele ressuscitou, ele assumiu um corpo físico. Um corpo físico. O nosso não é físico, o nosso corpo não é material, o nosso corpo não é físico. Jesus, ele, ao ressuscitar e aparecer aos seus discípulos, ele aparece com um corpo físico. Meus irmãos, que isso fique claro para vocês. Tá? Que isso fique claro para vocês. Não é um fantasma. Jesus ele não apareceu como um holograma. Jesus ele não apareceu como uma alma depenada, ambulante, caminhando por aí, aparecendo e assustando as pessoas. Não. Jesus ele assumiu um corpo físico. E um corpo físico que carregava muita semelhança com o corpo que ele tinha. Um corpo físico que carregava muitas das características, muitas das aparências que ele possuía antes da sua morte. É importante dizermos isso. É importante dizer que a ressurreição de Jesus não foi apenas um retorno da morte. Por exemplo, na Bíblia nós temos casos de ressurreição. No Antigo Testamento nós temos também casos de ressurreição, por exemplo, no ministério de Eliseu. Falaram que algum soldado morreu, foi atingido por uma espada, não lembro, por alguma lança ou flecha, caiu onde os ossos do profeta Eliseu estavam e a pessoa ressuscitou. Rapidinho, meus irmãos. Então, o que eu quero dizer com isso? No Antigo Testamento havia a ressurreição, pessoas que saíam da morte e voltavam a viver. No próprio Novo Testamento também nós encontramos isso. Pessoas que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Jesus ele ressuscita Lázaro. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Vocês se lembram desses casos? Do filho da viúva de Naim, de Lázaro? Vocês se lembram da filha de Jairo? Então, são ressurreições que Jesus ele operou durante o seu ministério, que temos registrado na narrativa dos evangelhos. Só que é importante dizer que a ressurreição de Jesus supera e muito essas ressurreições que ele operou. Quando você pensar que a ressurreição de Cristo é semelhante à ressurreição de Lázaro, você estará se equivocando, porque não foi uma ressurreição desse tipo. Se você pensar que a ressurreição de Cristo foi uma ressurreição como a ressurreição do filho da viúva de Naim, você está equivocado também no seu entendimento, porque não foi uma ressurreição desse tipo. A ressurreição de Cristo não foi apenas um retorno da morte para a vida. O que eu quero dizer com isso? Se você pensar em Lázaro, o amigo de Jesus, o amigo de Betânia, irmão de Marta e Maria, você vai perceber que após a ressurreição de Lázaro, Lázaro morreu de novo. Lázaro ele tinha a capacidade de morrer novamente.
Mesmo após ser ressuscitado, Lázaro ele não viveu eternamente. Lázaro continuou sofrendo, Lázaro continuou sentindo dor. Após a ressurreição de Lázaro, ele continuou sendo sujeito ao pecado, ele continuava pecando. Lázaro, ele morreu após ser ressuscitado. A mesma coisa o filho da viúva de Naim, ele também morreu após ser ressuscitado. E a filha de Jairo, um dia também ela morreu após ser ressuscitada. Isso está claro para você? Está claro esse entendimento? Só que a ressurreição de Cristo supera e muito essas ressurreições. Supera e muito. Por quê? Porque quando Jesus Cristo morre, ele se torna a primícia de um novo tipo de vida. O que eu quero falar sobre primícia? Vamos fazer uma analogia, né? Uma alusão ao mundo agrícola. As primícias são os primeiros frutos da terra. Quando você planta, no mundo agrícola, quando você planta uma grande safra, uma safra grandiosa, os primeiros frutos, as primícias, vão indicar a qualidade de todos os outros frutos. Ou seja, aqueles primeiros frutos, quando o agricultor pega, quando aquela pessoa que plantou pega aquele fruto, vai olhar a primícia e vai dizer, esse fruto é bom. Então vai ser uma indicação de que toda a safra será boa. Quando ele pegar o fruto e ver, essa primícia é ruim, ele vai ter a noção de que toda a plantação, toda aquela safra também é ruim. O que precisamos aprender com essa analogia é que Jesus Cristo, ele é a primícia, as primícias. Ou seja, quando ele ressuscita, ele indica um novo tipo de vida que nós teremos. E que tipo de vida é essa? É uma vida aperfeiçoada. É uma vida capaz de viver eternamente. É uma vida incorruptível. Jesus Cristo, ele nasce, ele ressuscita com um corpo físico, beleza? Um corpo físico, carne e osso, ele tinha carne e osso, ele tinha nervo, ele tinha sangue, um corpo físico capaz de tocar. Jesus ele comia com os seus discípulos após a ressurreição. Jesus ele preparava peixe para os seus discípulos. É importante dizer esses fatos. A ressurreição de Cristo foi física, só que foi aperfeiçoada. O corpo físico de Cristo não era um corpo como o nosso, era igual ao nosso, mas superior ao nosso. Eu quero que fique claro isso para vocês. Estou tentando ser o mais didático possível e, às vezes, sendo repetitivo como estratégia de didática, para que isso fique claro e reforçado na mente de vocês. O corpo de Cristo era físico como o nosso, mas totalmente superior ao nosso, aperfeiçoado, glorificado. Jesus, ao ressuscitar, ele inaugura um novo tipo de vida. E é o tipo de vida que nós teremos. Se Jesus, ao ressuscitar, ele teve um corpo físico glorificado, aperfeiçoado, quer dizer que ele, sendo as primícias, nós, que somos os outros frutos, nós um dia também teremos corpos como o de Cristo. Não na semelhança, né, meus irmãos? Não terá todo mundo a mesma face de Cristo. Se ele tinha barba, todo mundo ia ter barba. Não quer dizer isso. Mas a gente está falando da natureza do corpo da ressurreição. Os nossos corpos serão glorificados, aperfeiçoados, assim como o corpo de Cristo foi. Assim como o corpo de Cristo é. Estão entendendo? Estão gostando? Me perdoe, eu estou um pouquinho congestionado, resfriado, mas acredito que vocês estão conseguindo me entender. A paz do Senhor, meu amigo, evangelista Gustavo Abrantes, muito bom ter você aqui. Estão compreendendo a mensagem? Estão gostando do ensino? O ritmo tá bom? Me deem o parecer de vocês, o feedback de vocês, que é importantíssimo isso. Então nós falamos sobre a natureza do corpo de Cristo. Ou seja, ele ao ressuscitar, tinha um corpo físico, só que esse corpo físico era totalmente superior. Esse corpo físico não se corrompia, não se deteriorava, não envelhecia, não sofria dor, não era sujeito ao pecado. Ou seja, esse corpo físico era capaz de viver eternamente e de uma forma muito mais gloriosa. Isso a gente vai tratar em um determinado momento, né, se Cristo não voltar antes, a gente pode estudar sobre a glorificação, sobre o fato de que os nossos corpos serão ressuscitados também. É importante a ressurreição de Cristo. Eu vou deixar isso um pouquinho para frente. Deixa eu ver o olhar. 8h30. Dá pra gente tratar um pouquinho sobre o significado da ressurreição. Estão gostando da aula? Diz aí, sim ou não? Diz pra mim. Paulo, estou gostando. Paulo, não estou gostando. Estou odiando. Pastor, coloca aí também que você não está gostando, mas é importante essa interação e esse feedback. O Cristo, ele ressuscita, o Pai também ressuscita. É importante dizer que nesse momento da ressurreição, tanto o Pai quanto o Filho estão atuando e o próprio Espírito também ressuscita a Cristo. Nós tivemos, né, a Trindade participando da ressurreição do Filho. Tendo alguma dúvida, coloque aí, estou com dúvida. Pode perguntar, fique à vontade. Eu vou passar agora para um outro tópico. Eu vou falar sobre o significado da ressurreição para nós. O que a ressurreição nos assegura, o que a ressurreição nos oferece.
Estarei entrando agora nesse tópico. Deixa eu recapitular brevemente o que falamos até aqui. Deixa eu recapitular brevemente. Nós falamos que a ressurreição é um fundamento da nossa fé. Sem a ressurreição, toda a nossa fé, toda a nossa pregação, todo o nosso mover no reino é inútil. É inútil. Então, a Bíblia, as Escrituras colocam a ressurreição como a base, assim como a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo é um pilar da nossa fé. Ou seja, se tirarmos a ressurreição da nossa fé, a nossa fé desmorona. Falamos também sobre a natureza. Cristo, a ressurreição de Cristo estava muito acima da ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo, da ressurreição da filha da viúva de Naim e até mesmo da ressurreição registrada nos Antigos Testamentos. Após a ressurreição de Cristo, Cristo não morreu de novo, mas vive e reina para todo sempre. Cristo, ao ressuscitar, ele assume um corpo físico, que carregava muitas das aparências que Jesus tinha. Só que um corpo físico aperfeiçoado e glorificado que demonstra que será o corpo que um dia nós teremos também. Dito isso, o que a ressurreição nos assegura? Qual é o significado da ressurreição para nós? Primeiro, meus irmãos, a ressurreição nos assegura a nossa regeneração. A ressurreição nos assegura o novo nascimento. O novo nascimento só é possível porque Cristo ressuscitou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria impossível um homem ser transformado da morte para a vida, ser levado da morte para a vida. No momento em que você acredita em Cristo, no momento em que a fé opera no teu coração, no momento em que a graça te alcança, você confia em Cristo, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e você o reconhece como Senhor e Salvador. E nesse processo que eu falei, você nasce de novo. O Espírito Santo habita em você e te tira de uma condição de morte, de uma condição de trevas, e te transporta para a vida, te coloca na vida. Te tira do império das trevas e coloca no reino do Filho. É importante dizer que é o poder da ressurreição que faz isso em você. É o poder da ressurreição que opera em você que te faz nascer de novo. O novo nascimento não é obra humana, mas é a obra do Espírito. Aquele Espírito que fez com que Cristo ressuscitasse é o Espírito que entra em nós, habita em nós e nos oferece a chance de nascer de novo. Então, primeiro, o significado da ressurreição para nós, o primeiro grande benefício da ressurreição para nossas vidas é um novo nascimento. Nascemos de novo quando confiamos em Cristo. Por quê? Porque o poder da ressurreição opera em nós. Opera dentro de nós. É importante dizer que esse poder da ressurreição não opera em nós apenas num novo nascimento, mas opera em nós em toda a nossa caminhada cristã. Em toda a nossa vida com Deus, esse poder da ressurreição opera em nós. Esse poder do Espírito agindo em nós. Assim como o Espírito, ele ressuscitou a Cristo, levantou Cristo dos mortos, assim também esse poder, o Espírito, ressuscita-nos também da morte para a vida. E nos dá a capacidade e habilidade para vencermos o pecado e toda a miséria humana. Reconhecemos, meus irmãos, que é o Espírito Santo de Deus, que é o poder da ressurreição, que nos dá a capacidade de viver uma vida que agrade ao Senhor. Uma vida de obediência, uma vida de excelência em Deus, uma vida que agrade ao Senhor, ela só é possível a partir do agir do Espírito. Ela só é possível a partir do poder da ressurreição. Então, é importante dizer isso porque quando nós temos a Jesus Cristo, quando entregamos nossa vida a Ele, quando ressuscitamos, não temos mais desculpa, meus irmãos, para viver uma vida de pecado. Não temos mais essa desculpa. Por quê? Porque o pecado já não tem mais domínio sobre nós. E se ele não tem domínio mais sobre nós, porque nascemos de novo, isso nos traz um alerta, de que se pecamos é porque nós consentimos em pecar. Se pecamos é porque nós damos brecha para o pecado. Se estamos pecando, mesmo após crer em Cristo e nos entregarmos a Ele, é porque nós desejamos o pecado. Por quê? Quando confiamos em Cristo, o poder da ressurreição opera em nós e o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Não tem domínio. O pecado não domina aquele que tem o Espírito Santo. Só que nós vemos que muitas pessoas que têm o Espírito Santo continuam pecando. E se a gente falar que a gente não peca, a gente é pecador e a gente anula a graça de Deus. É importante dizer que se nós pecamos, mesmo após termos tido um encontro com esse poder da ressurreição, é porque nós pecamos, porque nós queremos. É porque nós damos mais espaço para a carne do que para o Espírito. Amém? O poder da ressurreição nos habilita para uma nova vida. É isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer em Romanos, por exemplo, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Ele vai dizer, olha só,
recebemos a graça, e por recebermos a graça de Deus, iremos continuar vivendo em pecado, porque a graça agora opera, e se é a graça, podemos continuar no pecado? O apóstolo Paulo vai dizer, não, o pensamento não é esse. Se agora a graça opera em nós, se o poder da ressurreição opera em nós, devemos viver em novidade de vida. Ou seja, uma vida agora não mais submissa ao pecado, mas submissa ao Espírito. Viver em novidade de vida é aquela vida em que nós andamos no Espírito. Novidade de vida é andar no Espírito. E esse andar no Espírito só é possível a partir do poder da ressurreição. É importante dizer isso, e agora eu quero ler com vocês Atos capítulo 1, porque é um texto conhecidíssimo. Eu acredito que vocês irão lembrar dele. Olha só o que diz Atos capítulo 1. Versículo 8, diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. É importantíssimo dizer isso. E recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. É essa virtude do Espírito, é esse poder do Espírito. Essas são palavras de Jesus que ele dizia, olha só, eu vou subir aos céus, eu irei aos céus, só que virá o Espírito Santo, e ele dará poder a vocês, para vocês ministrarem, fazerem a obra de Deus, para que vocês tenham poder para viver uma nova vida. O poder da ressurreição, a ressurreição também nos assegura a capacidade de fazer a obra de Deus. Sem a ressurreição de Cristo, seria impossível fazer a obra de Deus e até mesmo perseverar na obra de Deus diante de tanta luta, dificuldade, perseguição, tribulação que a obra de Deus nos traz. A obra de Deus nos traz muito mais prazer, mas é óbvio, e a realidade não nos esconde o fato de que fazer a obra de Deus nos traz também perseguições e muitas adversidades, traições, etc. E o poder da ressurreição, essa virtude do Espírito que desce, é o que nos habilita a fazer a obra de Deus. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria impossível continuarmos sendo constantes, sendo abundantes na obra do Senhor. Seria impossível. Se Cristo não tivesse ressuscitado, todo o nosso trabalho na obra de Deus seria vão, seria inútil. Deixa eu abrir 1 Coríntios 15 novamente. Eu vou ler o versículo 58, que é o último capítulo do capítulo 15. É importante resgatar que capítulo 15 de 1 Coríntios fala constantemente sobre a ressurreição. Fala assim, ó, se Jesus não ressuscitou, é inútil a nossa fé, é inútil a nossa pregação. E a conclusão é assim, ó. Portanto, meus irmãos, versículo 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho vosso não é vão no Senhor, que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por que o apóstolo Paulo diz isso? O apóstolo Paulo ele vai relacionar o trabalho na obra de Deus com a ressurreição. Ele fala todos os versículos do capítulo 15 sobre a ressurreição de Cristo, sobre a importância da ressurreição de Cristo, sobre o significado na vida do crente da ressurreição de Cristo. E quando chega o último versículo, ele vai dizer, portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão, não é inútil. Ou seja, meus irmãos, a ressurreição de Cristo é a base para o nosso movimento no reino de Deus. A ressurreição de Cristo é o que nos habilita, é o que nos dá força para fazer a obra do Senhor. Podemos ser firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sim. Por quê? Porque Ele ressuscitou, Ele vive, Ele reina, e um dia nós estaremos com Ele. A ressurreição de Cristo também nos informa de que o Deus Pai aceitou o sacrifício do Filho. O Deus Pai, ao olhar o sacrifício, né, a expiação de Cristo, a obra dele de vida, de obediência, a obra da morte de Cristo, a ressurreição é a declaração que Deus Pai dá de que a obra de Cristo foi aceita, de que aquele sacrifício é o sacrifício perfeito e definitivo e de que está tudo pago, está tudo consumado. Não devemos mais nada a ninguém. Por quê? Porque Cristo levou sobre si nossas dores, enfermidades, o nosso castigo. E hoje nós temos paz com Deus. Somos declarados justos diante de Deus. Por quê? Porque Cristo, Ele nos vestiu com a sua justiça. Quando Ele se vestiu com a nossa vergonha, quando Ele se vestiu com o nosso pecado, Ele nos vestiu com a sua justiça. É importante dizer também, e por último, de que a ressurreição é o que nos traz a alegria. O significado da ressurreição, e aqui eu concluo, aqui eu encerro a nossa aula, a ressurreição de Cristo, ela tem papel fundamental na nossa vida, porque além de tudo isso que eu conversei com vocês, a ressurreição nos traz alegria. A ressurreição nos traz esperança, porque sabemos que, assim como Cristo, Ele ressuscitou e subiu aos céus, da mesma forma Ele vai subir. E um dia estaremos com Ele. A nossa esperança, ela não morreu
naquela tumba em Jerusalém. A nossa esperança ela não ficou guardada naquele sepulcro que José de Arimateia emprestou. Não. A nossa esperança é viva. A nossa esperança está viva. A nossa esperança tem nome, Jesus Cristo. E essa esperança ela está reinando. E sabemos que tudo está no controle. É por isso que temos alegria. O nosso Salvador não morreu. O nosso Salvador está vivo. E é Ele quem nos fortalece dia a dia. É Ele quem nos fortalece dia a dia. Meus irmãos, que você venha se agarrar a esse Cristo. Que você venha reconhecer o poder da ressurreição que opera em você. Que você venha viver em novidade de vida, andando no Espírito e rejeitando o pecado e toda a sombra do mal. Rejeite, não ande no pecado. Que você venha amar ao Senhor com toda a tua força, com todo o teu entendimento, coração, com toda a tua alma. Porque o Senhor, Ele vive, Ele reina. Deus está contigo, minha irmã, e Jesus Cristo, Ele está vivo, reinando sobre tudo e todos. Que vocês venham ter uma ótima manhã, tá? Que você venha aguardar esses ensinos, reconhecendo de que Cristo, Ele ressuscitou. E que se Ele ressuscitou, você pode ser firme, você pode ser constante e sempre abundante na obra do Senhor. Não desista.